Fala aí, galera. Joinha. Vou trazer isso aqui mais pra próxima. Como vocês viram aí na time-lapse, como ficou, eu particularmente gostei do resultado. Eu vou até abrir aqui pra gente verificar, ó. Gostei do resultado. Dá pra ver que tem dois, né? Que é o de criar conta e de fazer o login. Eu gostei do resultado, entendeu? O que eu planejo fazer agora? Jogar isso aqui pro formulário, do jeito que tá aqui, ó. O nosso formulário, ele ainda tá com essa borda aqui em cima e isso aqui do lado. Essas rebarbas aqui. Eu vou remover isso com uma API do Windows, com um código que não foi eu que fiz, entendeu? Eu encontrei na internet, mas ele utiliza uma API do Windows para poder remover isso aqui e fazer essa remoção dos cantos. Eu vou trazer o código aqui e eu já mostro, viu? Voltei aqui, galera. Eu já trouxe o código aqui. Para dentro do meu VBE. Na verdade, eu vou deletar e vou fazer a importação dele novamente. Eu vou remover, não salvar. Clicar em módulo e importar. Eu já tenho ele aqui, ó, que é a API Form Custom. O que ele faz? Esse tem o Hide Title Bar and Board. Né? Ele oculta a barra de título e a borda. E aqui ele tem Make User Form Transparent. Ele transforma o formulário em transparente. E ele pede uma cor, deixa eu arrumar isso aqui. Ele pede uma cor para tornar ela transparente. Então a gente consegue setar qual cor a gente quer que ele torne transparente. Como é que eu uso isso? Bom, eu preciso vir aqui no formulário e eu preciso do evento Activate. Eu clico aqui, ó, o formulário e venho aqui no evento Activate. No evento Activate, eu dou um call na minha API custom ponto, aí eu vou transformar, eu vou ocultar a minha barra e a minha borda do meu formulário. Como eu dei o call, eu preciso colocar isso aqui entre parênteses. Eu vou dar um call novamente, API.makeMeTransparent. Aí aqui eu dou um me, só o me aqui primeiro para mostrar para vocês o que ele faz. Automaticamente quando eu iniciar aqui, ó, vocês conseguem ver que ele já tirou a barra aqui de cima, as barras aqui de cima. Porém, vocês conseguem ver bem aqui que ainda tá com uma barrinha. Ainda tem uma barrinha bem aqui, ó, que é uma barrinha branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui o código. Aí aqui na hora do meu formulário eu consigo passar a cor que eu quero que ele deixe invisível. Eu vou dar um VB white, porque aquela bordinha ela é branca. Automaticamente ela removeu. Você está vendo que ele removeu aqui, ó? Ficou com umas rebarbazinhas aqui, mas isso aqui é o de menos. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já vi que aqui o branco aqui do entrar ficou estranho. Não ficou legal. Então eu vou mudar essa cor. Essa cor aqui, ó. Eu vou alterar. Eu deixei vermelho para ver melhor, né? Esse vermelho aqui eu vou mudar essa bordinha branca. Beleza, mas como que eu faço para fazer essa alteração? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Eu vou alinhar a esquerda. Eu vou alinhar a esquerda e alinhar a parte superior. E eu vou enviar esse aqui para trás. E esse meu objeto, eu vou alterar a forma dele para essa aqui, ó. Tá vendo? Alterei. E eu vou pôr uma cor bem específica aqui, ó. Vou colocar esse azul aqui. Eu vou ter que enviar ele para trás novamente. Calma que eu acho que... beleza.
Ah, eu já sei o que eu fiz, eu dei um Ctrl C, tá? Vou enviar ele para trás. Aí eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, vou criar a cópia. Aí eu vou flegar lá no de trás. Aí eu vou alinhar a esquerda e alinhar a parte de cima e vou enviar ele para trás novamente. Aí esse aqui eu vou pintar dessa cor aqui azul e vou mudar o formato dele para um quadrado mesmo, para um retângulo. Porcaria. Para um retângulo. Aqui, ó. Aí ele ficou com esse retângulo. Show? Aí eu vou ter que copiar tudo isso aqui agora, dar um Ctrl C, vir aqui no meu formulário e dar um Ctrl V aqui. Vocês conseguem ver que ali já ficou um azulzinho claro, né? Com um azul mais diferenciado ali. Agora eu escondo isso aqui e eu preciso saber a cor desse azul. Qual que é o RGB dele, porque a gente pode usar RGB também. Mais opções de cores, RGB 97, 203, 244. Aí eu consigo adicionar isso aqui dentro do meu próprio código. Eu vou tirar uma print disso aqui só para eu não perder isso aqui. Show? Vou abrir aqui, vou deixar aqui no meu outro monitor. Eu vou iniciar o meu VB aqui, meu Visual Basic Editor. Vou vir aqui no código do meu formulário e aqui em vez de VBWrite, eu vou colocar um RGB e aí eu coloco 97. O bom do VBA é isso, que a gente pode usar a gente pode usar o RGB, então a gente tem uma precisão de cor muito alta. Depois de você adicionar o RGB aqui, agora eu vou iniciar. Vocês conseguem ver que agora o meu branco daqui ele não ficou visível. Ficou uma rebarbazinha azul, mas isso aí a gente pode mudar de cor depois pela mesma cor do fundo lá do duelo, do meu formulário do duelo PP. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou salvar aqui, vou abrir pra gente ver como é que vai ficar. Ó, você consegue ver que aqui tá com uma pequena rebarbazinha azul, mas isso aqui a gente consegue alterar depois. Mas eu já gostei do resultado, já tá ficando legal. O único problema agora é esse. E como não tem a barra de fechar aqui, eu tenho que dar um Alt, Pause Break, Ctrl, Pause Break. Aí a gente consegue parar o código no meio dele. Eu vou finalizar aqui meu código, vou dar um ESC. Show? O que eu quero fazer? Eu quero fazer esse botão aqui, ó, ele já funcionar. Então, para eu conseguir pelo menos fechar o formulário, certo? Eu vou vir aqui no meu editor e aqui dentro do meu próprio formulário, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar uma label que vai receber essa imagem bem aqui. E aí, quando eu clicar nessa label, eu vou conseguir ativar o evento de fechar meu formulário. Beleza. O que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa da caixa de ferramenta. Clica bem aqui, ó. E ele adiciona a caixa de ferramenta. Eu vou escolher uma label, que é um rótulo. Eu vou jogar ela aqui, ó. Show? Ela tá vindo branca por padrão, porque a cor... tá vindo vermelha porque é a cor que eu coloquei no meu formulário. Aqui eu vou deixar ela... Eu vou abrir mais para cá. Eu vou deixar ela transparente. E sem borda. Show? O que eu vou fazer? Tem esse botão aqui, que é aquele mesmo botão. Eu vou precisar pegar esse botão e copiar para lá, que nem uma imagem, porém, que nem eu faço com essa imagem aqui no formulário. Antes, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar uma forma atrás dele, e essa forma ela tem que ser exatamente essa mesma cor aqui, ó. Ela tem que ser exatamente essa mesma cor para eu poder fazer na hora que ele for tirar a rebarba dessa imagem, ele ocultar e a rebarba ter a mesma cor do fundo, para não dar esse efeito que tem de serrilhado igual do formulário. Eu vou vir aqui, ó. Eu não estou conseguindo clicar no
o meu objeto lá atrás, eu dou um Alt F11 e aqui eu verifico qual que é. Esse aqui, ó. Não. Retângulo. É o 12, esse aqui. Eu vou deixar ele com a mesma cor do fundo. Aí eu vou selecionar os dois e vou copiar aqui para dentro dessa minha label. Aqui na minha propriedade Picture também, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho a propriedade Picture e ela vai ficar bem ali, ó. Ela fica dessa forma. A minha Caption eu tiro a minha Caption. A minha Picture Position eu coloco aqui, ó. A posição dela no centro. Aí eu tiro um pouquinho aqui, ó. E eu já posso posicionar ela exatamente onde eu quero, que é aqui. Então aqui eu já tenho a minha label posicionada. Depois a gente só remove isso ali. Aqui tá ótimo, tá vendo? Então beleza, ele tá até saindo um pouquinho do... saiu um pouquinho aqui da onde deveria estar, né? Mas isso aqui a gente consegue resolver tranquilamente. Vou voltar aqui, vou finalizar aqui. Por que ele acontece isso? Ele acontece isso porque eu estou removendo o meu formulário, mas isso aqui não tem problema. Eu vou criar aqui uma private sub organizar posições. Show? Organizar posições, eu simplesmente vou usar essa sub para organizar todos os meus controles na hora de eu iniciar o meu formulário. A princípio eu vou deixar aqui assim, já criada, mas o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o evento de clique nessa minha label. Eu vou mudar o nome dela de LBL para LBL, botão fechar. Clicando 2 vezes, ó, nela eu consigo vir para o evento BT fechar. Que seria o clique. Quando eu clico no botão fechar. E aqui eu dou simplesmente uf login.unload. Unload. Aí eu coloco me. Eu posso colocar um me porque está dentro do próprio formulário. Então quando eu iniciar, que eu clicar aqui, ele fecha meu formulário. Eu inicio, ele clica, ele fecha. Então nós não teríamos mais o problema de quando a gente iniciar o formulário, tá vendo? Eu não consegui fechar, porque a partir do momento que eu clico nesse botão aqui, eu consigo fechar ele. Claro que esse botão de fechar vai fazer outras coisas também, como fechar o meu jogo, né? Porque se eu fecho na hora do login, não tem por que fechar. Aqui eu vou criar uma sub que vai ser uma private sub também. Fechar login. Show? E aí o fechar login, ele vai ter esse código aqui. O ideal é você sempre fazer isso aqui, ó, modulabilidade. Você dividir o seu código em partes menores. Porque depois, se eu quiser fazer mais coisas como application.kit, o que acontece? Se eu fechar o login, olha o que vai acontecer. Entendeu? Ele fecha o meu PowerPoint, que é isso que vai acontecer. Se a pessoa não for fazer o login, ela não vai jogar. Então eu não quero que ela tenha acesso ao jogo. Então clicando, ela fecha automaticamente. Show? Eu vou abrir aqui novamente. Eu vou ter que dar um Ctrl, Pause Break. Cancelo aqui. E cancelo novamente. Dou um ESC. Show de bola. Atualmente eu vou deixar isso aqui, exibir código. Eu vou deixar essa parte aqui do meu código comentada. E eu vou colocar um comentário aqui, que vai ser sub para tratativas do fechamento do UF login. Então, é muito importante a gente comentar os códigos porque a gente
para manter controle, né, pra gente conseguir identificar depois. Mas beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou organizar essa posição bem aqui, ó, porque essa posição eu não gostei, não tá certo, né? Claramente dá pra ver que não tá certo. A posição dela atual, ele tá no topo 11.25 e o left tá no 666. Aqui no meu exibir, o que eu vou fazer? O if me, que eu quero falar que eu quero mexer com as coisas do meu formulário, eu vou dar um end with, aí eu coloco um ponto lbl, fechar, ponto top é igual, era a 11.25, vírgula não, ele não aceita vírgula, tem que ser ponto. E o meu left e o meu lbl, ponto fechar, ponto left, ele vai ser igual a 666. Show? Não tá certo, né? Dá pra ver que não tá certo ainda. Ah, também eu não referenciei aqui, né? Aqui em cima, que é organizar posições, eu coloco ela aqui, ó. Ainda não tá certo, aí agora a gente vai ajustar. O meu topo tá muito baixo, então eu tenho que aumentar ele um pouco para ele ficar mais embaixo. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e eu vou adicionar mais 15. Vamos ver. Ele já desceu um pouco. Vou colocar aqui 20. Ele já desceu mais. Deixa eu colocar aqui 30. Ó, ele já passou demais, né? Vai ser lá por volta dos 27, mais ou menos. 27. 26. É trabalho de formiguinha mesmo, gente. Tem que ir testando. Show. Ficou ótimo. E a gente só tem que aumentar mais um pouco aqui, para ele se encaixar exatamente. Aí eu adicionei demais agora. Então, era 666, número meio suspeito, né? 70. Opa, 71. 71. Show? Ficou aqui, ó. Ficou exatamente em cima do botão. Aqui, agora que eu já descobri onde é o formato correto dele, o que eu posso fazer? Eu posso deixar aqui no código ou eu posso simplesmente copiar para lá. Ó. 26. Não, aqui não. Esse aqui não. O meu topo é 26. E aqui deixa eu olhar novamente. 671. E aqui no meu formulário vai ser 671. Show? Ele ficou até meio que fora, né? Fora de formato ali, mas quando eu inicio ele vai para a posição dele. Quer ver? Eu vou exibir o código aqui e aqui eu vou comentar essa parte. Tá vendo? Eu não precisei iniciar o código para organizar o botão vir exatamente para cá. O que eu vou fazer também? Eu quero fazer o efeito de hover. Quando você passa o mouse por cima, ele dá aquele efeitinho que você está interagindo com o botão. Como que eu faço isso? Eu vou precisar ter exatamente a mesma imagem, ela tem que ser a mesma imagem de preferência. O que eu vou fazer? Eu vou só mudar um pouco a cor dela aqui, ó, para não ficar uma cor muito parecida. Essa cor mais apagada que é essa aqui também, ó. Show! O que eu tenho que fazer agora? Eu vou vir no meu formulário, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou vir nessa imagem aqui e eu vou colar ela aqui na Picture Position. Pronto, eu criei uma outra imagem com o mesmo formato, tá vendo? Mesmo formato. Aí aqui vai ser LBL, BT, fechar. Fechar 2. A gente tem um
e tem o 2, né? O 0 e o 2. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma função. Isso aqui eu posso até criar um módulo de classe depois. Eu acho que não tem necessidade, porque a gente não vai usar muito mais um módulo de classe. A gente consegue automatizar todos esses códigos, meio que criar uma função muito grande e ampliar ele para tudo. Tudo que a gente quiser a gente consegue ampliar. Eu vou fazer aqui mais singular somente para esse meu botão. E se precisar de outros eu faço também. E se precisar muito mesmo, que eu acho que não vai precisar porque o formulário eu vou usar só na parte do login, eu posso até criar um módulo de classe e deixar isso muito mais dinâmico. Mas a princípio não precisa. Bom, o que eu preciso fazer para fazer o efeito hover? Show no botão iniciar, organizar posições aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o efeito de quando eu passo por cima do botão e ter o efeito de quando eu saio. E eu uso dois eventos distintos para fazer isso. Eu uso o mouse move do meu botão fechar e eu vou precisar usar o mouse move do meu formulário também. Cadê aqui o mouse move do meu formulário? Eu vou precisar desses dois eventos aqui. Um quando eu mover por cima do meu botão e o outro quando eu mover por cima do formulário. Por quê? Porque quando eu sair do botão eu vou estar mexendo no formulário. Então eu tenho que mudar a cor dele. Show? Eu vou trazer aqui para baixo. O meu primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu posso criar uma sub. A princípio eu preciso, sempre que eu entrar no meu formulário, eu preciso ocultar o meu formulário 2. Na verdade, eu posso deixar ele oculto por padrão. Eu venho aqui e na propriedade visible dele, a propriedade visible eu deixo como falsa. Então, quando eu inicio ele automaticamente não é visível para mim. Show, eu vou deixar aqui embaixo. Ele não fica visível para mim. E eu quero que ele fique visível apenas quando eu passe em cima desse meu outro botão aqui. Então, vai ser aqui nesse meu evento mouse move. O que eu preciso fazer? Eu vou dar um with me, and with também, para eu não precisar ficar digitando muitas vezes o me. Então, eu só dando um ponto, eu já meio que estou usando o me. LBL, botão 2, ponto top, vai ser igual ao meu botão, ponto top. Show, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o left também. Pro meu left e pro meu left, porque apesar de os dois eles estarem fora de posição, né, um não está em cima do outro, a partir do momento que eu passar em cima do meu botão, ele vai trazer o que está oculto para cima dele. E depois que ele trazer, eu vou colocar um ponto lbl2.visible igual a true, e o meu outro botão eu vou deixar ele como ponto visible falso. E aí ele vai dar esse efeito aqui quando eu passo em cima. Na verdade, tem que ser o contrário, né? Ele tem que estar dessa cor e aí ele tem que ficar mais vermelho quando eu passar por cima. Agora, como eu ocultei ele, eu não consigo mais mexer. Aí eu tenho que dar um Ctrl, Pause Break, aí eu finalizo aqui e volto aqui pro meu código. Então, beleza. O meu mouse move, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho, na verdade, que fazer isso aqui. Eu vou deixar a mesma posição aqui, desse aqui, que vai ser 671 e 26. Esse aqui eu vou ter que tirar ele do lugar. 671 left. 671
E o top vai ser 26, beleza. Eu vou deixar ele no lugar do outro. E é esse aqui que eu vou ter que ocultar. E esse aqui ele sempre vai ter que estar visível. Vou deixar o visible dele igual a true. E o visible do outro igual a false. Tá vendo? É esse aqui que tá aqui agora. Vou ter que pausar meu código aqui novamente. E eu vou ter que inverter isso aqui. Porque o meu evento mouse move, ele tem que ser em cima desse aqui para ele ficar dessa cor aqui, ó. Tá vendo? Para ele ficou dessa cor. Ele não mudou aqui porque eu tenho que mudar novamente. Pause break, eu vou cancelar aqui, exibir código. Aqui eu vou ter que inverter, ó. Esse aqui que vai ser o 2. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou mudar a descrição dele aqui, ó. Esse aqui a princípio vai ser o 3. E esse aqui vai ser o sem nada. E esse aqui vai ser o 2. Que ele vai fazer esse efeito aqui, ó. E aqui eu tenho que inverter novamente também. Esse aqui é o 2. Mouse move 2. Tem que fechar isso aqui, né? Que ele vai fazer esse efeito, tá vendo? Que ele ficou mais claro. Show, ele ficou mais claro. Porém, agora o que tá ficando visível pra mim, ele é o 2. Então, aqui na sub de clicar, ele tem que ser o meu botão 2, que é o que eu clico, que é esse aqui. Aí eu consigo fechar, entendeu? O que acontece? Eu pego esse aqui, que tá invisível, trago ele para cima desse, deixo esse aqui invisível, e esse aqui, a partir desse momento, esse aqui é o que vai estar visível. Então eu só consigo clicar nesse. Então todos os códigos que eu quero que seja de execução, eu tenho que fazer nesse botão aqui. Show? E agora eu tenho que fazer o efeito contrário agora, que é quando eu faço o mouse move dentro do meu próprio userform. E aí eu tenho que fazer o efeito contrário. Eu tenho que colocar aqui 0 e aqui 2. Eu tenho que fazer essa inversão. 2. 2. Fechar. Tá vendo? Aqui ele tá deixando ele visível. Ó, ele estranho. Calma aí. Eu já saquei. É porque eu tô falando que é igual do 2. Na verdade, isso aqui eu não mexo. Isso aqui eu deixo. Agora sim, ó. Eu não precisava mexer na posição. Mas agora eu tenho o efeito de hover, de passar aqui por cima desse botão. E quando eu clico nele, eu fecho meu formulário. Eu vou salvar. Depois a gente vai adicionar esses campos aqui e o campo de criar conta bem aqui, ó, que a gente vai clicar e ele vai abrir um outro formulário que vai ser muito parecido com esse, ou pode ser até mesmo esse aqui. E eu faço ele dentro de eu faço esses campos aqui dentro de um frame. Aí quando eu clico aqui ele muda de frame, clico ele volta para outro frame. Não, isso é uma boa, acho que isso aí vai ser bom. Mas a princípio, ó, o vídeo de hoje foi assim, foi um conteúdozinho mais legal, né, mais voltado para programação. Eu espero que eu tenha explicado direito, porque eu nunca gravei, então para mim eu não sei explicar muito bem. Mas a gente já consegue ver. Vamos fechar aqui o nosso arquivo e abrir ele novamente. Pronto. Aqui a gente já consegue clicar aqui para verificar, ó. Beleza, eu não quero jogar, fechou, já era. Show de bola, galera. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver exatamente a lógica que eu vou usar aqui no frame para a gente fazer essa alteração aqui de campos, de criar o login e de fazer o login e de criar o cadastro. Criar o login e fazer o cadastro. Show, espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês novamente aí, ó. Muito obrigado.